Oi, olá a todos, meu cordial abraço. Confesso que começo hoje dizendo, e ao mesmo tempo esperando novamente a atenção dos senhores e das senhoras, para uma preocupação, que está se abatendo sobre mim. Tivemos a ideia de lançar, o canal, ou seja, sem pretensões nenhuma, claro, mas apenas com o intuito, de tentar regimentar pessoas, para que a gente pudesse discutir aí vários assuntos em termos culturais, sociais, filosóficos, enfim, pudéssemos aí, desculpe, cada um levantar a sua bandeira, é claro, Mas aí, qual seria a minha preocupação? A minha preocupação está contida nesse retorno. Eu já estou no quarto vídeo aí e confesso que com o mínimo de feedback, as pessoas não estão muito interessadas em conversar, em dar like, sabe, essas coisas, Mas eu queria deixar claro também que essa preocupação a que eu me refiro ela não está contida na questão de sucesso, na questão da formação de opiniões dos grandes youtubers, e tal, não é isso. Até porque fugiria do âmbito, da minha proposta se eu me adequasse a essas exigências, digamos, governamentais, sistemáticas, etc, etc, Ocorre que a minha preocupação ela está exatamente contida não é em ter milhões e milhões de seguidores, quer dizer, milhões e bilhões de pessoas dando like, quer dizer, não é isso. É evidente que necessitamos disso também, mas vamos falar um pouco mais adiante. O que está me preocupando é a chamada apatia, com que as pessoas estão se colocando em torno dessa proposta em que a gente está colocando. Até porque o mínimo de retorno que tivemos em termos de comentário, dessas coisas, surgiu daí a preocupação. Mas a preocupação é exatamente essa, eu não estou querendo confundir, mas é exatamente essa, não é com o vídeo, não é com o canal. A preocupação é com a... Desculpa, estou meio resfriado. É com o problema da apatia com que as pessoas se encontram nesse momento, Vejamos que, por exemplo, o mundo hoje está muito doido, claro, Então nós queremos tudo muito fácil, muito rápido, tudo pronto, Tudo muito pragmático. Nós sabemos tudo, conhecemos tudo, enfim, estamos no auge, no ápice da coisa, De hoje tudo sabemos, estamos na era, no século XXI, evidentemente, Mas aí, a preocupação, ela se abate exatamente nesse contorno, O fato das pessoas conhecerem tudo, saberem tudo, não é interessante isso? Será que realmente sabemos? Até porque, ou se questionarmos, sem nenhuma ironia socrática e tal, mas se formos para a rua, na escola, enfim, em qualquer local onde estejamos falando sobre assuntos diversos, e aí a gente se lembra, digamos, de perguntar, por exemplo, mas você conhece o seu conhecimento? Aí é que a coisa já começa, de certa maneira, ter um contorno daquilo, do que está se passando atualmente na cabeça das pessoas, Porque diante dessa facilidade, diante dessas conotações políticas, sociais, que vêm acontecendo diariamente, isso fica muito, eu não diria fragilizado, mas fragmentado, na gente, de maneira que você absorve isso muito facilmente, de uma maneira muito rápida,
sem ter um feedback, um retorno para você mesmo disso que você tanto cumula ou acumula, né, como queiram isso, né? Haja vista, por exemplo, o fato de você ser um representante, digamos que meio neutro, né, na sociedade, porque o que você fala, o que você discute, o que você, enfim, explana para você e para o restante do seu pessoal, dos seus condescendentes, é como se não adiantasse nada, né? Digamos assim. É como se aquilo que você fala não fosse levado em consideração. Isso porque trata-se exatamente da questão, né, até da alegoria de Platão, né, a alegoria da caverna, em que as pessoas vivem num mundo meio que encavernadas, quer dizer, elas acham que o real é aquilo que lhes se apresentam, mas que no fundo você precisa conhecer melhor e descobrir que descobrir que aquilo que se apresentam para a gente como uma realidade, de repente essa realidade ela é um pouco falsa, né? E o intuito exatamente dessa discussão, digamos assim, do canal, é fazer com que você desperte, né? Desperte um outro olhar, uma outra visão, em tratar, por exemplo, poxa, aí, caramba, eu não aguento esse cara falando, o Tadeu não sabe o que fala, não sei o quê, enfim, mas que você ser mais condescendente consigo mesmo, no sentido de falar, poxa, mas de repente, aquilo que eu considero inteiramente banal, e aí, pode surgir aí algo de interessante, algo de importante, então é você desbanalizar aquilo que você tem como banal. E com isso o surgimento dessa nova ideia, né? Ou seja, esse esboçar desse novo horizonte, né? Que Platão chamava, né? De você ressurgir das sombras, quer dizer, e alcançar um outro patamar do horizonte para que você se tornasse ali, né? Um tipo, digamos, sábio, filósofo, enfim, essas coisas assim, mas que você descobriria um mundo novo. Então, o que se abate, quando eu falei da preocupação, ela está vinculada exatamente a isso, né? E dentro desse propósito, se me permitem mais ainda, feito essa explanação inicial, né, para que a gente possa entender melhor a minha preocupação, aí tem um tema que eu gostaria até de conversar com vocês, exatamente, que a proposta é essa, a gente conversar para ver se a gente consegue visualizar melhor as coisas do que elas se compõem, de que elas se apresentam para a gente. Vejamos, por exemplo, né, é claro que, além da pandemia, né, atual, um dos assuntos que predomina, enfim, que enfatiza, que dá ibope, é exatamente sobre a violência. E, infelizmente, eu vou, né, fazer uma pontuação sobre exatamente alguns atos violentos que estão se pontuando na mídia de um modo tão enfático, né, que você fica, né, até meio disposto até a falar sobre isso, né? E essa disposição, ela se dá exatamente no sentido dessas introduções, né, que a segurança pública, seja ela civil, militar, do exército, fazem nas chamadas comunidades, né, nas favelas, digamos assim, né? Onde, diante disso, acontece, né, casos extremamente grotescos, casos extremamente cruéis, enfim, com as mais variadas denominações que a gente possa imaginar, né? E aí, eu me lembro de fazer uma abordagem sobre uma tese, né, do Nietzsche, Friedrich Nietzsche, que é um pensador que eu leio e gosto, né? Sobre a questão numa tese com a denominação de o sentimento do que sofre e do que age, né? Então, veja bem, interessante, né? Esse sentimento, ele se dá
exatamente por uma falsa representação que temos um do outro, né? Normalmente você se sente injustiçado, né? Mas essa injustiça, ela não é tão forte como se imagina, como se abate sobre as pessoas, né? Haja vista que podemos fazer essa colocação em termos de discussão sobre dois ângulos, digamos, né, dessas incursões da polícia sobre as favelas. Sobre dois ângulos. Um ângulo, né, da gestão, né, e no outro ângulo da ação em si mesma, né, digamos. No ângulo da ação, a polícia tem, né, todo o seu aparato, né, todo o seu preparo, todos os seus protocolos, né, que envolve, inclusive, né, um processo de segurança, né, anterior, né, todo um planejamento, né, toda uma estratégia, para que quando você avance sobre essas comunidades, você normalmente tenha um êxito, né, ao encontrar, né, os meliantes que você procura, né? Mas aí é que está o grande problema. Ora é a questão da gestão, como você se propõe, e ora a questão da ação, né? São dois pontos que eu acho interessante a gente estar vendo. Então, os erros acontecem, evidentemente, mas é evidente que a polícia, no seu protocolo, a impede naturalmente da invasão, claro, a residências, enfim, a qualquer situação, espaços particulares, digamos assim, né, que possa vir ferir de alguma maneira, né, terceiros, digamos, sobreviventes e outros mais. Mas ocorre que a polícia, na sua ação em si, esse é o problema, porque há um confronto. No momento que ela se adentra a essa comunidade, a rejeição dos meliantes é de imediata, e é de imediato também forte a resistência que a polícia recebe, né, evidentemente. Então, nesse momento, você não tem como estabelecer um plano de diálogo, essas coisas, não há como. Então, é um processo de guerra, né? Ou você mata, ou você morre. É duro falar isso, mas evidentemente. E aí acontecem baixas, né, daqueles que estão envolvidos, né, de uma maneira secundária, digamos, né, moradores e outras pessoas mais transeuntes, que podem aí sofrer, né, vários danos, inclusive letais, definitivos, né, essas coisas assim. Agora, o que implica nisso tudo, nesse pensamento nietzschiano, é de que dessa falsa representação, exatamente isso. A polícia, ela não é severa, nem ela conduz a esses atos cruéis porque ela quer, é porque ela está no momento em que exige-se isso. Então, ela não é má porque ela é má porque no momento exige isso. Então, há essa falsa representação do que sofre, né, a consequência e do que age. Por quê? Por que essa digressão minha está nesse sentido? Porque há uma confusão aí, digamos, entre aspas, de algumas pessoas, ou do senso comum de um modo geral, né? A questão da causa e do efeito, por exemplo, vamos exemplificar isso, da causa e do efeito, né? Todo mundo acha que você mede, né, a dor do outro de acordo com a consequência que ele sofreu. Mas nós não podemos estabelecer esse parâmetro de medição, né, de atuação, né, ou de definição. Isto porque ambos pensam e sentem diferente. E os momentos são diferentes. Então, para mim estabelecer essa causa de efeito, que é muito discutível, inclusive filosoficamente, é exatamente nesse engano, porque você acha que o cidadão deve sofrer uma pena de acordo com o que ele produziu, né? Então, veja bem, isso é um sentimento errado, porque eu penso de uma maneira, você pensa de outra. Então, não podemos julgar, é como se eu produzisse a causa e, ao mesmo tempo, tivesse o mesmo sentimento. Quando a polícia produz esse tipo de procedimento, ela não está fazendo porque ela está contra A, B ou C, ela está ali no momento, né, de confronto
Então, você não pode estabelecer essa questão, né, dessa moral, né, já descrita, como, olha, não, pô, você está sendo mal, você está sendo bom, você está sendo, né, discriminando aqui, discriminando ali. Não, 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 você não pode pensar dessa maneira, né? E isso é que leva o senso comum a sempre estabelecer, né, um processo de que a polícia está errada. Você não vê ninguém condenando, dizendo, não, a causa ocorreu porque foi feita, né, produzida por um marginal. Não, é sempre a polícia. Mas por que isso? Por que sempre a polícia? Não. O que ocorre é que temos um sentimento, digamos, como eu, como você, como todos nós, vivemos numa sociedade de fracos, né? De maltratados, em que estabelecemos a nossa moral é essa, de reação. Então achamos sempre que quem é do poder, quem está, né, representando o poder, é do mal. Então é uma coisa intrinsecamente errada, né, na nossa condução de ver essa situação. Não é interessante isso? Então, essa mudança, essa transmutação de valores, ela implica em que a gente possa rever isso de uma forma mais cautelar, com mais calma. Quer dizer, então a intenção da discussão é exatamente essa, que eu gostaria também que você participasse disso, e de todos, né? E aí, quando eu conclamo você, né, para dar o like, para dar a sua opinião, e para até se inscrever se você achar necessário e razoável. É nesse sentido, né, que eu gostaria de convidá-lo, né, novamente, para que a gente se coloque, não é no sentido de aumentar, né, quer dizer, a questão das inscrições no projeto, não é isso, não é isso. Mas que você, diante dessa posição, né, de espanto, né, de que você tem no seu dia a dia, possa tentar ressurgir daí uma forma de você estabelecer, né, um moderamento na sua discussão, sem ser necessariamente essa coisa da manada, que se todo mundo diz que é bom é porque é bom, então tudo é bom. Se aquilo ali é mal, tudo é mal. Não podemos estabelecer dessa maneira. Tudo tem que ser mais ou menos colocado, pensado, para que a gente possa chegar a um denominador comum, né? E mais razoável, mais racional, essas coisas assim. E que possa, acima de tudo, não estabelecer essa questão de bem e mal, bom ou ruim, porque realmente se está tudo exatamente na questão da avaliação. Ela não existe, ela existe na medida em que eu avalio que isso é bom ou que isso é ruim. Mas é preciso haver uma razoabilidade nessas condições, né? Nessas estabilizações, nessas formulações, para que as coisas fiquem mais claras nas pessoas. Inclusive para todos nós, né, que pretendemos sair da caverna e ver um mundo novo, né? Umas coisas com mudanças aí rápidas, digamos assim. Uma boa tarde, né? E até qualquer hora. Tchau, tchau.